Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso culto de oração de estudo bíblico semanal e já começamos ouvindo esse cântico que você terminou de ouvir agora, que fala: eis-me aqui mais uma vez e diante de ti eu abro o meu coração, porque nós sabemos que Deus ouve o nosso clamor, não importa em que situação estejamos, não importa se alegres ou tristes, preocupados ou não, mas Ele sempre ouve o nosso clamor. E eu quero convidar você para me acompanhar agora também numa leitura bíblica, lá no Salmo 115, que fala muito aos nossos corações. Vamos ler juntos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Tem um hino no nosso Inário para o Culto Cristão, número 25, que fala da fidelidade do nosso Deus, de como Deus tem cuidado de nós todos os dias e continuará cuidando, porque a fidelidade dele persiste de geração em geração. E é isso que nós vamos cantar agora. Tu és fiel, Senhor, e nós te louvamos pela tua fidelidade.
Boa noite, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. É muito bom estar com os irmãos nessa noite. É muito bom estar junto com os irmãos, estar visitando os irmãos em suas casas, em seus celulares, na verdade, nessa noite. E é uma noite de oração, é uma noite de relação com o Senhor, é uma noite que nós vamos estar conversando e aprendendo mais sobre o nosso Deus. E é muito bom estar com você em sua casa essa noite. Como já é de costume, tenho dito, mesmo estando distantes, estamos unidos diante do nosso Senhor, estamos unidos como igreja, estamos unidos como reino de Deus, estamos unidos no Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos unidos como igreja, como PIB de Cascadura. E nessa noite eu vou estar trazendo aos irmãos a reflexão sobre um assunto que é muito importante. Na verdade, um sentimento que é muito relevante para o momento que vivemos hoje, para a situação que estamos vivendo atualmente. Eu vou estar trazendo aos irmãos essa noite uma reflexão, na verdade, um diálogo sobre o sentimento de tristeza. Sim, tristeza. Talvez você se pergunte, eu acho que é algo difícil de se falar no momento que vivemos, mas é algo importante para nós e talvez nos traga uma lição importante para a nossa relação com o próprio Deus. Eu queria te convidar nesse momento, nessa noite, a estar abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 43, no verso 5. Eu vou estar fazendo a leitura, a minha versão é NVI, eu vou estar fazendo a leitura só da primeira parte do verso 5 do capítulo 43 do livro de Salmos. E o texto sagrado vai dizer o seguinte: Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista questiona a sua alma, e alma nós entendemos na psicologia, na antropologia, na filosofia, nas ciências humanas, que é o nosso entendimento, que é parte de nós, parte da nossa trindade corpo, alma e espírito. Talvez podemos dizer, numa linguagem mais tecnológica, que a alma é o nosso sistema operacional esse criado e programado por Deus. E o salmista questiona a sua alma nesse momento. Questiona por que ela está abatida, por que ele sente naquele momento, ou por que naquele momento se passa em sua alma o sentimento de tristeza. E essa noite, na verdade, como já é de costume, toda vez que eu falo sobre algo tão abrangente como um sentimento ou como algo tão abstrato, eu gosto de trazer um significado a mais através do dicionário ou através da origem da palavra em outras línguas. Só que essa noite eu escolhi o dicionário. E nós vamos ver no dicionário que tristeza é um substantivo feminino. A qualidade ou estado de triste, estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia. Uma frase de exemplo vai dizer: tinha constante crise de tristeza. Também é possível entender que tristeza é o caráter do que desperta esse estado, o estado de melancolia. E a outra frase de exemplo vai dizer: a tristeza daquela noite ficou marcada em sua alma. E para o primeiro momento da nossa reflexão, para o primeiro momento da nossa conversa, é importante entender que a tristeza é algo normal. Como eu disse, ela é parte do nosso sistema operacional, parte daquilo que Deus colocou dentro de nós. Não só a tristeza, mas todos os outros sentimentos. O medo, a raiva, o amor, o afeto, a amizade, a esperança. Todos esses sentimentos fazem parte de nós, fazem parte da nossa natureza. Antes da aparição do Covid-19, o mal do século era conhecida como uma doença chamada depressão. E a depressão é uma doença totalmente ligada ao sentimento da tristeza. Uma tristeza que não é tratada, uma tristeza que está no mais profundo de nossa alma e que não é ressignificada, não é tratada por um profissional. E por conta disso, ela gera
consequências não somente para a alma, mas também para o corpo. E nós entendemos, e na verdade é uma falácia da nossa cultura cristã, falamos um pouco sobre isso no nosso curso de saúde emocional, que é costume ou é senso comum em meio às igrejas dizerem que o crente não fica triste. Meus irmãos, isso é um erro. Isso não é natural. O estado de alegria constante, o estado de euforia sem fim, também é considerado pela psicologia ou por qualquer outra ciência que estude os estados emocionais como doença. Estar triste faz parte de nós. Como diz o próprio texto sagrado, existe tempo para todas as coisas. E dentro deste tempo, existe o tempo de ficar triste. Existe o tempo de estarmos tristes. E aí nessa noite, para provar o meu ponto, eu vou trazer aos irmãos a história de 3 homens conhecidos de vocês. 3 homens que tiveram em suas histórias grandes momentos de relação com Deus, mas também tiveram em suas histórias grandes momentos de tristeza. Grandes momentos que o seu coração, a sua alma estava triste, estava abatida, estava sofrendo. E entre esses 3, o primeiro homem que eu gostaria de trazer no destaque aos irmãos nessa noite é o profeta Jonas. Bem, Jonas é conhecido por todos os irmãos, é um homem que recebe um chamado inusitado de Deus. Um homem que em alguns momentos nós chegamos a questionar a tristeza de seu coração. Jonas recebe o chamado de pregar a cidade de Nínive, de levar à cidade de Nínive a mensagem do Senhor de arrependimento. E naquele dia, Jonas questiona ao Senhor, Jonas tenta enganar, ludibriar ou fugir do pedido e do chamado de Deus, mas tem a sua investida frustrada pelo mesmo e vai à cidade de Nínive. E podemos dizer que numa corrida, quase numa maratona de Nínive, Jonas passa pela cidade, prega ao povo e, para sua tristeza ou para contrariar a vontade de seu coração, toda a cidade se arrepende através do decreto que chega no coração de seu rei com arrependimento do coração do mesmo. E aquele momento gera uma grande tristeza no coração do profeta. Porém, um pequeno alívio surge. E, através daquela boboreira, Jonas encontra novamente alegria em seu coração. Só que a sua companheira de tanto tempo acaba secando e morrendo. E novamente o seu coração está triste. Toda vez que eu falo sobre a relação de Jonas e a cidade de Nínive, eu acho importantíssimo frisar o seguinte: Nínive era um povo mau. Nínive possivelmente havia matado ou causado dor e sofrimento a alguém próximo de Jonas, pois a relação de Nínive com Israel era uma relação de perseguidor e perseguido. Não é à toa que, mesmo após a ação de Jonas na cidade de Nínive, com a profecia e a concretização da profecia de Naum, Nínive vai ser destruída, pois, mesmo após se arrepender, Nínive, com o tempo, tem um novo governo, e esse novo governo volta ao seu novo costume. E aí sim é destruída pelas mãos do Senhor. E o povo de Nínive, sendo um povo mau, sendo um povo que possivelmente fez com que o profeta sofresse durante algum momento de sua trajetória, tem toda aquela situação, tem todo aquele momento, toda aquela relação que gera grande tristeza no coração do profeta. E essa tristeza vem porque ele não entende a ação de Deus. Ele não entende
a ação do Senhor Deus naquele momento. E talvez você, aí na sua casa, aí no seu isolamento social, esteja triste, porque você não entende a ação que Deus esteja fazendo nesse momento, aquilo que Deus esteja fazendo na sua vida. Talvez a sua oração não está sendo respondida como você gostaria. Talvez você está triste porque Deus não respondeu ao seu clamor. E talvez você esteja nesse momento como Jonas, com uma tristeza no coração, porque a sua oração não fez efeito, ou não teve efeito. E aí, falando sobre oração efetiva, nós chegamos ao segundo homem que falaremos sobre tristeza nessa noite. Ao segundo nome que passou por um momento de grande tristeza em sua trajetória. E nós podemos chamá-lo talvez de o Homem do Fogo. Brincadeiras à parte, eu falo do profeta Elias, aquele que teve em sua relação com Deus, aquele que teve em sua história a ousadia e a coragem de desafiar o rei de Israel e sua esposa. Elias é um homem que tem em sua oração, em sua relação e em sua história algo incompreensível às leis humanas. Quando falava com os jovens essa semana sobre o Evangelho de Marcos, falávamos sobre a passagem dos 5 pães e dos 2 peixes, e falamos também sobre a passagem de quando Jesus anda sobre as águas. E conversávamos sobre o quão irracional isso parece para nós no nosso cotidiano hoje, e o quão além da física e de toda a nossa realidade isso parece para cada um de nós. E o quão normal e tão natural isso é para o nosso Senhor Jesus e para o próprio Deus. E assim como um homem alimenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, e o mesmo homem caminha sobre as águas, um homem de Deus ora ao Senhor e fogo vem do céu e se alimenta não só daquilo que estava pronto no altar do sacrifício, mas de toda a água ao redor. Também no Evangelho de Marcos, no nosso estudo com jovens, falando sobre João Batista vai ser comparado a Elias, o próprio Jesus vai ser comparado a Elias em diversos momentos, por conta de sua coragem, por conta de sua ousadia, pois afinal de contas Elias é aquele que desafia Acabe e a Jezabel. E mesmo sabendo que Acabe e Jezabel haviam ordenado matar todos, haviam matado todos, os profetas de Deus em Israel, e haviam decidido que a partir daquele momento, não o Senhor, mas sim Baal seria o Deus de adoração oficial de Israel. Mas após a ação de Elias, após o desafio, após a ousadia de Elias, o medo nasce em seu coração. E o medo que nasce no coração do profeta Elias é um medo que o leva a se trancar naquela caverna. Ele tem com ele o medo da morte. Ele tem com ele o sentimento de solidão. E junto de tudo isso, Elias nutre em seu coração uma tristeza profunda, pois ele se sentia só, pois ele sentia medo. E aí eu chego em você, meu irmão. Será que nessa noite você se sente só? Será que nessa noite você se sente triste, pois você está sentindo medo? Será que nessa noite o medo da morte, o medo do Covid-19 te faz se sentir triste? Bem, e eu pergunto a você que, na verdade, eu declaro a você que você pode estar triste porque você não entende a situação que está acontecendo. Você pode estar triste pois você se sente só, ou na verdade você sente medo de morrer. Mas eu te pergunto, o quão triste você se sentiria se por acaso você soubesse, você tivesse o conhecimento que alguém cujo qual você tem um amor incondicional, qual você tem um amor
inexplicável que aquela pessoa que você tanto ama morreria por sua causa. O quão triste ficaria o seu coração. Quanto seria o nível de tristeza, se nós pudéssemos medir isso, que chegaria ao seu coração. E isso tem a ver com o terceiro homem de Deus, um terceiro personagem que nós vamos estar falando nessa noite. E ele é nada mais, nada menos que o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que tinha a vontade do nosso Deus como sua espada, como seu escudo. Ele se vê confrontado com o seu próprio pecado. E a partir daquele momento, Davi entende que por conta do seu pecado, ele sofreria algo não tão destruidor como uma punição da parte de Deus, mas algo muito pior. Ele sofreria a consequência da corrupção de seu coração. E Davi não só tem por conta dessa consequência a dor de um pai que perde um filho. Ele tem nessa consequência a dor de um pai que não tem mais o controle de sua família, que não tem mais a capacidade de ajudar nenhum de seus filhos. Por conta de seu pecado, Davi perde a capacidade de ajudar a sua filha em um momento tão horroroso, numa situação tão destruidora e avassaladora na vida de sua filha. Davi não consegue salvar o seu filho da ira de seu irmão Absalão. Davi não consegue salvar Absalão de sua própria ira. E Davi não consegue salvar o filho no ventre de Betseba. Tudo isso por conta da consequência de seu pecado. No Salmo 86, quando Davi ora ao Senhor, implorando pela vida de seu filho, eu entendo que naquele momento o rei não rasgava o seu coração diante de Deus somente pelo filho que estava no ventre de Betseba. Davi rasga seu coração diante de Deus por conta de seu filho Absalão, por conta de tudo aquilo que havia acontecendo com o povo de Israel, por conta de tudo aquilo que estava sendo destruído pela consequência da corrupção do seu coração, pela consequência da sua ação fora da vontade de Deus. E aí, talvez você se pergunte nesse momento, tudo bem, eu entendo a tristeza de não entender aquilo que Deus está fazendo, eu entendo a tristeza de me sentir só e de ter medo, eu entendo a tristeza de causar dor àqueles a quem eu amo. Mas o que esses homens aprenderam com essa tristeza? E aí, meu irmão, eu trago a você essa noite, meu irmão, minha irmã, que independente da tristeza do seu coração, aquilo que você fará com essa tristeza realmente é o que importa. Jonas entendeu e aprendeu que o Senhor, o nosso Deus, é soberano sobre todas as coisas. E assim como ele sofria naquela tarde por conta da morte de uma boboreira que ele não era nem mesmo responsável por estar criando, o próprio Deus sofreria e teria uma tristeza infindada por não conseguir salvar a vida de todos aqueles homens e mulheres e animais que habitavam na cidade de Nínive. E a tristeza de Jonas era a mesma tristeza que Deus estaria sentindo. Elias entende que ele não estava só. E quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre os profetas que sobreviveram ao ataque de Acabe e Jezabel. Mas eu falo do momento que Deus se apresenta a Elias e demonstra que, no evento climático mais simples de todos, numa brisa, ele ainda estava lá. Ele ainda estava ao lado de Elias. E Davi, no momento mais triste de toda a sua vida,
ele vai aprender talvez a lição mais dolorosa de todas, mas a mais valiosa para nós no momento que vivemos. Que independente de qual seja a circunstância, Deus ainda está disposto a ouvir a nossa oração. Deus ainda está disposto a se relacionar com cada um de nós. Então, nesse momento, eu te digo que na sua tristeza, na minha tristeza, pode ser que eu sinta medo, que eu sinta raiva, que eu me sinta sozinho, que eu sinta solidão, que eu sinta angústia. Pode ser que através da minha tristeza a minha alma se torne abatida. Mas, assim como foi com Jonas, Deus é soberano sobre todas as coisas. E a ação dele sempre é para que nós, como sua criação, não venhamos a sentir essa tristeza, para que ele mesmo, o próprio Deus, não venha a estar triste por conta das consequências que elas podem causar em nossas vidas. Assim como Elias aprendeu, você não está sozinho. Deus sempre vai estar ao seu lado. Assim como Davi aprendeu, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a consequência que você esteja sofrendo, Deus sempre vai estar disposto a ouvir a sua oração. Deus sempre vai estar disposto a ouvir a tristeza que existe dentro do seu coração. E aí eu fecho com o salmista, pois ele questiona a sua alma porque ela estaria tão abatida. E, além disso, ele aconselha a sua própria alma. E é o conselho que eu deixo para você nessa noite sobre a nossa tristeza. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Santo Deus eterno Pai, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez a tua imagem e a tua semelhança. Pai, não somos nada e nem ninguém sem o Senhor. Não somos capazes de lidar com os nossos sentimentos sem o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós. Esteja nos ajudando, Pai, esteja nos dando sabedoria todos os dias. Senhor, que nós possamos entender a Tua vontade soberana em todos os momentos. Que nós possamos entender, Pai, que independente da circunstância, o Senhor sempre estará ao nosso lado. E que no momento de angústia, no momento de tristeza, nós possamos buscar aquele que pode solucionar a nossa situação, que é o Senhor. Senhor Deus, acalma o nosso coração, alivia a nossa dor nesse momento tão difícil. E esteja, Pai, se relacionando conosco em todos os momentos. Te agradecemos pela Tua graça, que é um favor imerecido derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor nos concede. E eu faço essa oração, Pai, em Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Amém. Meus lábios dirão que Tu és Senhor. O mundo verá Teu poder. Céus e terra irão Te adorar, meu Deus. Teu nome exaltarão. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará.
sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão Em teu louvor, Salvador, as vitórias que eu alcançar aqui vão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Oh, 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 Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Queridos irmãos, muito boa noite, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, estamos reunidos de forma virtual, mas de forma espiritual, celebrando a nossa fé. Celebrando o nosso Deus que é fiel, e você pôde cantá-lo aí, essa herança que nós temos de hinos maravilhosos, que renovam as nossas forças, que estão sempre trazendo esperança para a gente. E nesse tempo, mais do que nunca, a gente precisa, irmãos, relembrar dos atributos de Deus. Que Deus é soberano, que Deus é fiel e que Ele está cuidando de tudo. Parece loucura para aqueles que não creem. Para nós que somos da luz, para nós que somos filhos de Deus pela graça, pela uma ação do Senhor, precisamos mais do que nunca, irmãos, testemunharmos isso para o mundo que sofre com a pandemia do Covid-19. Temos acompanhado tudo com muito cuidado, sensibilidade, compaixão. Chegamos aí a 45 mil pessoas que morreram no país. Estamos aí chegando à marca de 1 milhão de casos em nossa nação e acompanhando todos os movimentos que nos geram tristeza e em oração, sempre pedindo ao Senhor sabedoria. Você pode também, juntamente com esse mosaico bonito do grupo Voz e Vida, celebrar a sua fé também, que fala sobre viver. E quando nós vivemos em sabedoria, a gente consegue viver e viver bem. Pastor Alex trouxe uma excelente reflexão e fala sobre tristeza. Um dos sentimentos que muitos de nós está sentindo agora, por causa do Covid,
mas talvez você possa estar vivendo isso por outro evento, alguma coisa anterior ao Covid-19 ou algo que possa ter acontecido. Eu e você, no decorrer da nossa história, já tivemos momentos de tristeza. Mas na tese do pastor Alex, ele fala que Deus está lá na tristeza, ou seja, está com você no momento de tristeza. E aí ele cita Jonas, ele cita Elias, ele cita Davi juntamente com Absalão. Então, nós precisamos continuar caminhando, chorar quando precisamos chorar e buscarmos, em todas as promessas do nosso Deus, vivermos firmes e constantes, lembrando sempre que é pela graça e o nosso pastor amado está sempre cuidando de nós. Amém, queridos? Antes de finalizarmos este culto, algumas orientações. As nossas atividades ainda estão suspensas. Eu vou reunir o conselho de forma virtual no final do mês de junho agora. E todo o conselho está acompanhando o desenrolar de todas as coisas, essa liberação de alguns lugares da cidade, inclusive dos cultos religiosos, esse afrouxamento do isolamento, não somente no Rio, mas em São Paulo, que é nosso vizinho, e os estados do Sudeste, e assim como no Brasil e no mundo. Já estamos vendo aí a possibilidade já de uma segunda onda de Covid-19 em algumas nações, inclusive uma previsão para o Brasil já a partir de setembro. São os especialistas que estão falando e a gente está ouvindo, ruminando, a gente está avaliando e orando, pedindo ao Senhor. Ok? Assim que o conselho tiver deliberado algo diferente, a gente entra em comunicação com os irmãos, mas estamos agindo com prudência e buscando sempre a sabedoria do Senhor. Lembrando que o Marcos Vinícius está conosco, está na igreja, melhor dizendo, às terças, quintas e sábados, para pegar alguma coisa, se você precisar ir lá, se você quiser levar uma doação. E o irmão Osés também está antenado aí, os nossos diáconos, para suprir qualquer necessidade que alguns dos irmãos ou pessoas amadas em volta da gente possa precisar. Ok? Lembrando que estamos vivendo um milagre a cada dia no sustento da igreja e com dízimos e ofertas. Não deixe de participar de forma esperançosa. Como eu tenho pontuado, irmãos, não estamos deixando de fazer nada. Estamos cumprindo parcerias missionárias, estamos até ajudando mais pessoas do que imaginávamos. E isso é possível por causa dos recursos financeiros que nós temos. E graças ao Senhor a gente tem suprido tudo isso e também a sua vida. Então, querido, continue firme. A semana está só na metade. Vamos terminar o culto agora com um louvor lindo que eu recebi nessa semana do irmão Marcelo, não é isso? E nós precisamos buscar no Senhor a alegria em todo tempo. Esse louvor, ele fala fala de oração e falar com Deus que você conhece. Ele vai falar, eu fiz aqui uma colinha, ele vai falar sobre o Criador, sobre obras, de que a oração nos satisfaz, de que é um privilégio orar ao Senhor, fala de amor, de perdão e paz, e Ele é o grande, Ele é o nosso Deus. Então, no momento que esse louvor estiver sendo cantado, você adore ao Senhor em oração. Mais do que nunca é a sua oração. Às vezes nós terceirizamos algumas coisas para as pessoas que a gente acha que são mais espirituais do que nós ou poderosas. Isso não existe. Adore ao Senhor e que a sua semana continue sendo abençoada com fé e esperança, uns orando pelos outros. Vamos conversando pelo zap, vamos mandando mensagem, liga para alguém e aí a gente vai vivendo um dia de cada vez segundo a misericórdia do Senhor. E permitindo Deus, sábado tem escola bíblica sabática, domingo, culto de louvor e adoração. Deus abençoe a todos, permitindo Ele, estaremos juntos novamente. Até lá, fique na paz.